Hoje eu vou revisar com você alguns pontos sobre cultura organizacional. Na verdade, eu já tinha feito a revisão de alguns pontos no vídeo anterior. Vou deixar aqui o link do vídeo na descrição, caso você não tenha visto a revisão passada. Nessa revisão, nós vamos discutir outros pontos importantes sobre cultura. As culturas organizacionais são relativamente estáveis, na medida em que as alterações que nela ocorrem de maneira lenta e gradual. Distintas organizações possuem culturas diferentes entre si, ainda que pertençam ao mesmo ramo de atividade. Será que está correto? Vamos à resposta. Está corretíssimo, né? Inclusive, alguns autores falam que é muito difícil mudar uma cultura. Porém, embora seja muito difícil, não é impossível, tá? E foi exatamente isso que essa Brasp trouxe, né? As culturas são, sim, relativamente estáveis. Elas tendem a ser estáveis, é muito difícil mudar, né? E aí, se tiver alguma alteração, se existir, né, abertura para alteração, essa alteração, de fato, ela vai ser uma alteração lenta e gradual. E empresas, às vezes, do mesmo ramo, possuem culturas distintas. Constituem aspectos visíveis ou invisíveis. A descrição do cargo, estrutura organizacional, políticas e diretrizes estratégicas. Esses aspectos são aspectos visíveis ou são aspectos invisíveis? São aspectos visíveis, né? Então, só olhando aquele iceberg, né, a parte tangível, aberta, perceptível, são basicamente aqueles aspectos operacionais e de tarefa, aquilo que eu consigo ver. Então, a estrutura organizacional, a descrição dos cargos, né, as políticas, as diretrizes, os procedimentos, os métodos, é tudo aquilo que está superficial. E, ao contrário, aquela parte mais profunda, né, informal, oculta, difícil de ser percebida, faz relação com os aspectos sociais e psicológicos. Então, são aquelas influências de poder, os padrões, as normas grupais, né, as relações afetivas, aquilo interno difícil de ser percebido. Em uma cultura forte, os valores são compartilhados entre todos os membros envolvidos. A mudança é algo mais fácil ou raro de acontecer nessa cultura forte, que é uma cultura estruturada e influencia comportamentos. É difícil de acontecer, né? É mais raro. Então lembre-se que existe uma diferença entre culturas fortes e fracas. Uma cultura forte é aquela cujos valores e crenças são sólidos, são amplamente aceitos pela maioria dos seus membros, né, dos seus colaboradores. Diferente da cultura que é dita fraca. Esses valores e crenças na cultura fraca apresentam-se de modo difuso, não tão claramente definido, né? Os membros não têm uma percepção clara de quais seriam esses valores. Na cultura forte, existe um alto nível de compromisso, diferentemente da cultura fraca, né, onde esse compromisso é menor, é baixo. Na cultura forte, existe uma coerência nas ações, nos comportamentos, e isso já não é visto na cultura fraca, onde existe uma falta de coesão e inconsistência nessas ações, né? Então, já que não existe valor e crença muito sólido, né, a cultura ela fica mais passível a perturbações, a incoerências, a inconsistências. E na cultura forte, a comunicação ela é do tipo eficaz, aberta, ampla. Já na cultura fraca, existe uma falha nessa comunicação. Vamos à próxima. Cada empresa constrói a cultura de acordo com os elementos que considera mais importantes para o seu negócio, seus valores, suas crenças. Algumas empresas têm uma cultura bem sedimentada, com valores compartilhados por todos, não havendo grandes divergências em relação aos seus principais elementos. Uma empresa que apresenta essas características tem uma cultura forte ou uma cultura fraca? A gente acabou de revisar, né? Isso aqui é clássico de uma cultura forte, né? Então, é claramente uma cultura forte. Aqueles princípios, valores, crenças estão bem sedimentados, tem uma comunicação efetiva, as pessoas entendem claramente qual a cultura daquela organização, né? E esses valores, essas crenças, eles são compartilhados pela maioria dos colaboradores daquela empresa. Então, é típico de uma cultura forte. A cultura do tipo missão ou clã é caracterizada por um ambiente interno voltado para a flexibilidade, liberdade de ação, coesão entre os membros. Valores como colaboração, trabalho em equipe, comunicação aberta e apoio mútuo são enfatizados nesse tipo de cultura. E aí, a gente está falando de cultura missão ou clã? Vamos ver a resposta. Do tipo clã, não é isso? Do tipo clã.
Veja que a gente encontrou aquela tipologia do DAFT, que é bem comum em provas. Lembre-se que a burocrática é aquela voltada para as normas, né, voltada internamente para a obediência desses padrões, dessas normas. A cultura adaptativa é justamente aquela que se adapta à mudança, né? Então os colaboradores, eles têm aquele espírito empreendedor para entregar uma resposta de acordo com a mudança de mercado. E agora, clã, que é justamente uma cultura baseada na participação dos membros. Entenda clã como se fosse uma família, né? Como se fosse uma tribo, de modo que nesse tipo de cultura é valorizada a participação de todos, né? A empresa se preocupa com o bem-estar dos funcionários. Vejamos aqui as outras observações, né? Existe uma valorização do cuidado com os empregados, valoriza-se a criatividade, esse bate-papo, né? Essa participação dos colaboradores no processo de tomada de decisão da empresa. A cultura do tipo poder ou pessoa ocorre com maior frequência em empresas pequenas, mais hierarquizadas, onde a figura do dono é retratada como um detentor do poder, portanto, estabelecendo todas as características do negócio. Então, nesse tipo de cultura, que o centro, o cerne da organização está sob o comando do dono, é que tipo de cultura? Poder ou pessoas? Poder, né? Então, veja aí se você acertou. Na verdade, essa é uma outra tipologia. A gente viu alguns exemplos da tipologia, né, de Daft, a gente viu anteriormente. E agora a gente tem uma tipologia de Charles Rand. Para Charles Rand, existem 4 tipos de culturas. Existem aquelas voltadas para o poder, que é esse que a questão colocou pra gente, né? Que o centro de poder está na mão de uma única pessoa. Então, é muito comum nas empresas pequenas. Existe a cultura voltada para pessoas, existe aquelas voltadas para a tarefa, e existe aquelas voltadas para os papéis, né? E aí eu trago aqui um resuminho, né, sobre essas diferentes culturas. A Secretaria de Saúde do Ceará estabeleceu que, para fins de padronização, todos os funcionários devem utilizar apenas camisas brancas e calça jeans. O nível da cultura associado a essa medida é denominado artefatos, valores compartilhados ou pressupostos básicos. São os artefatos. Né? Então lembre-se que no iceberg da cultura, aquela parte mais superficial, visível, tangível, são os artefatos. Então veja aqui que é tudo aquilo que é visível, como por exemplo a linguagem, a tecnologia, as vestimentas. Então veja que a questão trouxe exemplos de vestimentas, né? A uniformização, os hábitos, os rituais, as cerimônias. Né? Essa questão, se eu não me engano, é da FGV, deixa eu dar uma olhadinha, é uma questão da FGV 2021 adaptada. Veja que a FGV ela gosta disso, né? Geralmente ela conta uma historinha e quer que você entenda qual conteúdo está sendo abordado dentro daquela historinha. Os artefatos são as crenças e valores fundamentais que estão subjacentes à cultura organizacional. Eles são os alicerces mais profundos e invisíveis que moldam o comportamento e a prática da organização. E aí, será que essa assertiva está certa ou está errada? Errada, né? Não são os artefatos que são profundos e invisíveis. Na verdade, a gente está falando dos pressupostos básicos, né? Então, eles sim são aqueles aspectos mais profundos, mais difíceis de serem observados, né? Que justamente estão relacionados à crença não explícitas, às convicções dos colaboradores, aquelas relações informais de poder, aquelas normas grupais que não estão tão visíveis assim. Então, nesse caso, a nossa assertiva está errada. A cultura organizacional é dinâmica e está sujeita a mudanças, principalmente quando a organização precisa se adaptar a novos desafios e contextos. E aí, essa assertiva está correta ou errada? Está correta, tá? Embora alguns autores digam que, de fato, é muito difícil você mudar uma cultura, ainda assim, ela é passível a mudanças, tá? Então, sim, ela é passível, embora isso seja difícil, principalmente naquelas culturas fortes, tá? Veja que naquelas culturas fortes existe uma homogeneização do aceite dos valores e das crenças, né? Então esses valores e crenças estão muito sólidos dentro da organização. E aí essas organizações com cultura forte, às vezes elas não conseguem aceitar mudanças, né? Alterações, adaptações. Mas ainda que seja difícil ter mudanças nesse tipo de cultura, essas mudanças ainda são passíveis de acontecer, tá? Até botei aqui o lembrete que, diferentemente do clima, tá? A cultura muda numa velocidade mais lenta, tá? Uma forma mais gradual. Lembre-se que o clima não. O clima ele é facilmente mudado, né? Basicamente o clima se refere àquela percepção, né, do colaborador, e essa percepção ela é mais fluida, né, mais dinâmica. A cultura não. A cultura ela já está mais enraizada. Pode sofrer mudanças, mas se sofrer é de forma mais lenta e gradual. E é isso. Espero que você tenha acertado muitas questões.
Não esquece de curtir se você gostou e se inscreve para não perder as próximas revisões.